Poesia épica, poesia lírica, história, música, tragédia, hinos, comédia, dança e astronomia. Desde a Grécia Antiga, o ser humano parece ter essa necessidade quase instintiva de categorizar a arte e o conhecimento. Foram 9 as musas que inspiraram os primeiros pensadores, cada uma guiando uma forma de expressão. Mas foi no século XX que Ricciotto Canudo deu o nome ao último filho das artes, o cinema, vulgo a 7ª arte. Apesar de jovem, a cinematografia nasceu com sede de grandeza, se enraizando de forma poderosa na nossa cultura. Assim surgiu uma nova maneira de contar histórias, fundindo imagem, som, tempo e movimento. Hoje o cinema está nas nossas conversas e é acessado ou referenciado diariamente por nós, consumidores de obras. Nem todos tiveram a oportunidade de assistir uma peça de teatro ou visitar uma galeria de fotografia, mas todos já sentiram na pele o impacto de uma grande série. Cinema? Eu amo cinema. Meu Deus, eu amo cinema. Essa Bela Story é tipo a minha mãe. Esse livro aqui é a minha filha. Eu sei todas as cinematografia. E criar uma conta no Letterboxd. Ela tá, no mínimo, obcecada. Mas isso é assunto pra depois. Oi, gente. Eu adoro cinema. Agora, precisamos entender o essencial. O cinema pode entreter, mas também pode provocar, questionar e emocionar. Ele fala sobre amadurecimento, história, sentimentos, ficção, diversidade, política, é espelho e janela. É documento e delírio. E sua linguagem, por mais única que seja, é tecida a partir de muitas outras. O cinema é, acima de tudo, uma grande conversa entre artes. No fim do século XIX, o mundo fervilhava de descobertas: a eletricidade, a fotografia, a mecânica. O contexto implorava pelo nascimento de uma nova forma de arte, uma que fosse capaz de reunir tecnologia e expressão, refletindo os ideais progressistas e futuristas da época. Foi nesse cenário que surgiram nomes como Thomas Edison, sim, aquele Edison da lâmpada, e os irmãos Lumière. Com o filme A Viagem à Lua, surgiu o cinema mudo, mas a chegada do trem significou o valor e poder do cinema na época. Segundo boatos, o público se assustou, pois juravam que o trem sairia da tela. À medida que a novidade espalhava, surgiam cineastas pioneiros que experimentavam com a narrativa visual. Jorge Méliès, por exemplo, ficou conhecido por seus truques de ilusionismo e efeitos especiais, enquanto os irmãos Lumière dominaram a arte do movimento em tela. A linguagem do cinema estava apenas começando a ser explorada e as possibilidades pareciam infinitas. Era no cinema mudo, onde a expressão estava no gesto, no olhar, no corte de cena, que Charlie Chaplin virou símbolo dessa era, resistindo ao som por anos. Para ele, o silêncio dizia mais. Nas primeiras décadas do século XX, o cinema ainda era uma forma de arte essencialmente visual, mas com o tempo descobriu a fala, as cores, a música, os efeitos visuais e muito mais. E junto a isso, o cinema descobriu também seu poder narrativo, deixando de ser apenas uma curiosidade tecnológica e passando a se tornar um espelho da nossa sociedade. Cada sociedade possui um reflexo único no cinema, às vezes romântico, às vezes brutal. Citando Louis Watson, parecia improvável que, vendo imagens em movimento em uma tela grande, se tornaria uma forma de entretenimento tão gloriosa. O que se tornou arte é ainda mais extraordinário. O viés emocional dos filmes já seria o suficiente para justificar o nosso amor por estes. Mas o buraco é ainda mais embaixo. O ato de ir no cinema é puramente humano. Se desenvolve como uma experiência compartilhada, promovendo sensações, momentos de escapismo e até mesmo questionamentos sobre a nossa condição humana. É que, tipo assim, eu gostei muito do 1, tipo, eu achei muito bom, muito bom. O segundo, eu não cheguei a ver. Que filme é esse? Frost. Você tem que ver a lista de recomendações de filmes musicais que eu fiz pra Luísa esses dias. Vocês já assistiram Cabaré? Não. Justo. É uma obra de arte. Um dos melhores filmes musicais já feitos. Eu amo que sempre Quase nada. nenhum de... É? Vou ver então. Você ia gostar de Chicago também. Você não, você é chata.
O cinema é relevante porque é linguagem, e linguagem é poder. Ele pode ser espelho da nossa sociedade ou janela para as outras. Dos filmes de guerra aos musicais, de ficção científica à crônica do cotidiano, ele articula o que sentimos, pensamos e tememos. Foi na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial que o cinema se tornou arte, refletindo o caos político e econômico da época ao unir pintores e fotógrafos para explorar a natureza humana. Dessa forma, de tempos modernos, a ficção científica atual, do cinema de denúncia ao escapismo de fantasia, ele se conversa com nossos medos, sonhos e esperanças, sem falar de um tópico muito importante, a política e a propaganda. Exatamente, porque o cinema também é político. Na realidade, muitos dos conceitos que hoje nós estudamos sobre composição narrativa foram encabeçados por Leni Riefenstahl, uma das cineastas favoritas de Hitler. Desde Riefenstahl, que dominava a estética como ferramenta de manipulação, até os blockbusters modernos, o cinema molda o que pensamos. A partir do momento que o cinema é uma mídia consideravelmente fácil de consumir, mas não necessariamente simples de digerir ou compreender, capaz de movimentar massa e nos submergir sobre a perspectiva de outra pessoa para contar determinada narrativa, é fácil suspender o senso crítico e aceitar o apresentado como realidade. E também porque ele não é neutro, né? Cada escolha de plano, fala, silêncio, tudo diz algo. Perfeitamente, porque o cinema é linguagem, e linguagem nunca é neutra. Linguagem é escolha, é intenção e a construção de sentido. A linguagem cinematográfica é feita de elementos que muitas vezes passam despercebidos, mas que guiam nossa experiência. Planos, movimentos de câmera, cortes, sons, luzes, cores, enquadramentos. Tudo isso se junta para contar algo, mesmo quando não há uma única palavra dita. O plano sequência cria imersão. O close revela o íntimo, a montagem manipula o tempo, a trilha sonora dita o ritmo emocional, e o silêncio pode dizer mais que 1000 diálogos quando bem estruturado em volta desses elementos. Por exemplo, o filme 12 Monkeys aborda um cenário distópico e temas como viagem no tempo e insanidade. Durante a obra, somos convidados a nós questionar se o que presenciamos é real ou apenas uma alucinação do protagonista. Sim, é um plot batido, mas vale a pena a análise. Apesar da última cena sugerir que sim, era tudo real, o subtexto do filme nos indica quando a realidade e a insanidade começam a se misturar, tudo graças aos ângulos. O enquadramento gera a sensação de desconforto e sugere até mesmo o momento em que as mentes dos protagonistas começam a se confundir. Então chegamos à era do Letterboxd. Chegamos ao ponto em que o cinema deixou de ser só assistido e passou a ser vivido, comentado, ranqueado, compartilhado. Os jovens parecem cada vez mais interessados por cinema. Mas por quê? Será que esse movimento é tão autêntico quanto parece? O Letterboxd se tornou uma espécie de diário de bordo para cinéfilos amadores. Cada microcrítica feita ali é uma tentativa, normalmente reducional, de traduzir o que aquela obra causou no telespectador. Por um lado, a plataforma democratiza o acesso à crítica de cinema e amplifica o debate sobre o tema, servindo como um guia para amantes da arte. Por outro, ela reduz o cinema a uma estética, uma moeda social. E às vezes, os usuários se esquecem de fato assistir o filme, preocupados demais com a avaliação que eles vão dar depois, e se resumindo aos seus top 4, que provavelmente vão incluir algum filme do Tarantino, um do Scorsese e Shrek 2, sempre valorizando os mesmos estúdios, produtores, diretores e atores. Será que quando alguém assiste um filme apenas para deixar uma avaliação e uma review meio prepotente ou uma frase de efeito, ela realmente aproveitou a experiência? Gente, qual foi o super-herói favorito de vocês? O Homem de Ferro, com certeza. O quê? Ele é super Flávio, deve ter uma América que você adora. Homem-Aranha, on top. Ninguém nem sabe quem é ele, mas... O Homem de Ferro é muito melhor. Ele é o Homem-Aranha. Vamos ver a avaliação então. Cadê o Capitão América? É o quê? Cara... The First Avenger, 3.3 estrelas no Letterboxd. Sim, porque as pessoas não leram o livro. Estressar-se não é apenas um ato criativo ou artístico, é algo profundamente humano. Desde os primeiros registros rupestres até os roteiros mais complexos do cinema contemporâneo, há a necessidade de transformar pensamento em forma, emoção em gesto, silêncio em imagem está em nós como um instinto vital. Ser expressivo é tentar dar sentido ao caos, é traduzir o invisível, seja ele interno ou coletivo. A expressividade não se limita à beleza, nem à clareza. Muitas vezes ela é confusa, fragmentada e crua. E mesmo assim, ou talvez por isso, toca, porque ela nasce do desejo de comunicar algo que palavras sozinhas não alcançam. E o cinema, por reunir tantas linguagens, se torna um campo fértil para que essas expressões floresçam em infinitas direções.
Criatividade, nesse contexto, não é um luxo, é resistência, é existência, é o modo como interpretamos o mundo, como registramos nossas lutas, nossas memórias, nossas identidades. É quando uma cena, mesmo ficcional, revela algo real demais. Eu quero agradecer por mim e eu. Eu agradeço a Cristina por ter organizado essa explicação. Gostaria de agradecer aos criadores que eu amo pelo Chapeuzinho Vermelho. Agradeço a Ramona Flowers e o Kahneman por esse prêmio. Muito obrigada.